Então, assim, Missão Impossível 3, vários desses filmes aí de... deixa eu ver qual outro aqui do... Independence Day, acho que Independence Day, o Identidade Born. Identidade Born. Todos esses filmes eles foram orientando. E ele explicou, por exemplo, se um estúdio Hollywood chegasse e a gente abordasse ele e falar, se você mudar um pouco a história e incluir esses elementos que a gente quer, a gente oferece para você figurantes, soldados para serem figurantes, a gente oferece tanque de guerra, aeronave para você usar. Então, uma influência muito grande da China na indústria do entretenimento, que eles já são acionistas de boa parte delas, e da CIA também. Então, assim, existe uma agenda geopolítica dentro da indústria do entretenimento. Por quê? Isso envolve esporte também. Porque, ao contrário de um discurso ideológico, vamos supor um político falando, isso aqui é o melhor para você. Quando uma pessoa assiste, e aí eu estou entrando um pouco na minha área de análise de discurso da linguística, quando uma pessoa assiste um discurso ideológico ou político, ela está com o espírito crítico aguçado. Ela está, não sei se eu concordo ou não, entendeu? Ela está mais na tendência de não concordar. Está fazendo uma leitura que a gente chama de uma leitura como se fosse de contraposição. Mas quando você está vendo um filme ou escutando uma música, você não está com essa armadura colocada. Você fala, cara, isso aqui é diversão, isso aqui é lazer. Então, as mensagens ideológicas entram com muito mais facilidade. Às vezes como um tom de comédia. Inclusive comédia também. A voz, né? Quanto mais light, menos resistência. E aí você sai do filme, esse filme foi muito legal, lotado de gatilhos ali que, se fosse um discurso político, você não ia aceitar. Vamos entrar nisso aí um pouquinho, né? Que você sempre vem de falar tanta coisa. Vamos falar um pouco de linguística. Como que você foi entrando nessa temática? Foi até seu mestrado, né? Doutorado. Como que foi o... Como é que eu cheguei nisso? Porque exatamente. Você estava ali e falou, alguém está precisando aqui do pesquisador, né, em linguística. Como que foi? Foi curiosidade? Então, eu sempre gostei muito de idiomas. Então, isso aí tem um pouco a ver, né? Na linguística, a linguística que trata de aquisição de língua estrangeira chama linguística aplicada. Linguística aplicada é a aquisição de idiomas, né? Eu já dei aula nessa área, lá na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. Mas, assim, sempre gostei muito de idiomas, de etimologia, de saber a origem das palavras. E aí eu fui estudar jornalismo. E aí, no jornalismo, chegou um ponto que eu estava conversando com minha esposa estudou junto comigo na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, na comunicação também. E aí ela entrou um pouco antes, ela já estava concluindo, eu vi ela fazendo trabalho final, monografia, eu falei, poxa, eu não achei uma monografia legal ainda. Você me dá alguma dica? Aí ela estava lendo uma revista super interessante, que estava falando sobre a reconstrução do idioma hebraico. E ela falou, olha só, essa matéria aqui é interessante, porque eu já gostava de hebraico, de estudar a Bíblia e tal. Geralmente, quem quer muito estudar teologia, geralmente vai ter que estudar grego, hebraico e o alemão também, que é muito importante, porque boa parte da teologia alto nível é em alemão. Então, ela falou, por que você não faz um trabalho sobre isso? Aí eu peguei aquela matéria, achei interessantíssima, que era um cara querendo justificar a ideia do Estado de Israel voltar a ser um Estado, né? Que era o Eliezer Ben Yehuda, que era um lituano, que teve essa ideia, né? Poxa, a gente é assassinado na Rússia, na Polônia, na Alemanha, nos Estados Unidos precisa de um país nosso que ninguém venha matar a gente. Então começa essa ideia, precisamos de um Estado. Só que aí ele pensa o seguinte, como é que a gente vai dizer que nós somos um povo se a gente não tem uma língua? Porque uma das maiores características de um povo é a língua, né? E aí eles falam, vamos ter que restaurar nosso idioma. Só que o hebraico não era o mais usado, era só em contexto religioso. Então estava com uma defasagem de palavras enorme, não tinha palavra para avião, para eletricidade, por exemplo. E aí ele cria um jornal, que é Hatzvi, que é o cervo, e ele começa a jogar essas palavras que ele estava inventando dentro do jornal, daqui a pouco a galera estava usando na rua as palavras que ele inventava. E o interessante é que muita palavra ele tentava puxar do árabe, que era a língua viva mais próxima do hebraico, mas daqui a pouco ele estava puxando do lituano, do russo, do francês, por exemplo. Avião em hebraico é avião, parece francês, né? Francês, Então... Mas também é um neologismo, é uma palavra nova, né? Não tinha antigamente. Avião, não tinha, mas é interessante que não vem de uma raiz semítica, né? Vem de uma raiz mais latina. Universidade, por exemplo, em hebraico é universita. Você escuta, você fala, meu irmão, isso aí é hebraico, mas eu peguei, hein? Peguei. Universita eu peguei, pô. Então, assim, aí ele consegue fazer esse projeto dar certo, aí tem a consolidação do Estado de Israel. E aí eu falei, cara, essa história é muito interessante, né? De o idioma
o poder que o idioma traz, né? E o controle que o idioma pode trazer também. E aí, o que aconteceu? Eu queria emendar a graduação no mestrado. E aí, eu fiz um concurso para o mestrado de Linguística, que eu falei, cara, eu quero seguir nessa área. Gostei muito da parte conceitual da linguagem. E aí, fui estudar análise de discurso, né, que é a minha área. Vem muito do Michel Foucault também. Foucault trabalhava muito em cima da ideia de linguagem. Então, através do Michel Foucault, através desse estudo do hebraico, da reconstrução do idioma hebraico, aí eu peguei esse interesse pela linguística. Aí fiz o concurso lá para o mestrado na UERJ, passei. E aí fiz o mestrado e não continuei no doutorado lá, porque eu não sei como é que está hoje, mas a UERJ não tinha doutorado em linguística naquela época. Aí eu fiquei um tempinho depois, ingressei no doutorado na Universidade Federal Fluminense, na UF, e fiz o meu doutorado lá. Começou assim. E aí rural? Não, a UF é a Universidade Federal Fluminense, é a UFF. A UFF. UFF, que é em Niterói mesmo. Aí ficou até mais fácil, que era mais próximo, né? Eu sou de Niterói, né? A UFRJ era no Rio, tinha que atravessar a ponte. Chegava ali. Então foi assim que eu mergulhei na linguística, e da linguística eu fui depois para geopolítica, igual o Chomsky, né? Que era um dos maiores linguistas vivos aí. Meio que natural, você vai vendo os discursos. É natural, porque você descobre os jogos de poder na linguagem. Dos jogos de poder na linguagem, você vai para os jogos de poder globais, né? Você sente você fala, cara, então é assim que o jogo é jogado. Aí você vai estudando como é que é o jogo do poder até que você vai entendendo o grande jogo, né? Você que gosta de de esmiuçar aí uma teoria conspiratória, falando em linguística, eu acho que os mineiros estão para se emancipar do Brasil. Cara, que é um idioma separado. Encontrei 2 amigos mineiros assim, cara, já não botar uma tecla SAP ali. Não, eles estavam falando rápido, assim, era um nu, agarradinho, tá, não sei o que, era tudo cortando. Eu falei assim, cara, vai chegar um ponto que eles vão abreviar tanto que não vai dar mais para entender, cara. Não, tem uma brincadeira que eles fazem com o mineiro, que é um mineiro fazendo um café, né? Aí ele fala assim, popopó. Aí ele, popô. Popô. Só tem o pó. Só muda a entonação. Popopó, popô. Aí, você é mineiro, tá assistindo a gente aí, ó. Você vai, fura a bolha aí, conta pra gente. Vocês estão conspirando aí, ó. Se for conspirar, não deixa de exportar o pão de queijo. Pão de queijo pra gente aí que faz falta, exatamente, né? É um estado gigantesco, vai fazer uma falta, né? Boa, Estado lógico, grande pra caramba.